Saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Uma alegria estarmos juntos, mais uma vez, a adorarmos o nosso Deus. Ainda que separados fisicamente, mas juntos em espírito, em amor. E para nós isso é muito importante. Hoje um culto especial, o culto da ceia do Senhor, onde que juntos, em comunhão, podemos relembrar o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós, que nos deu a condição de uma nova dimensão de vida, que nós chamamos de vida eterna. E eu gostaria de dar os nossos avisos. Irmãos, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Nós estamos retomando o Projeto Esperança. E o Projeto Esperança esse mês, ele vai ser em duas etapas. A primeira etapa é a retomada da fabricação das máscaras. Então eu gostaria de já estar pedindo a ajuda de cada um dos nossos irmãos, mobilizando, para que a gente possa começar a produção das máscaras, do kit de higiene também, para que assim nós possamos abençoar a vida daqueles que estão precisando. E a segunda diz respeito ao projeto com o Lar Miriam. Como é de conhecimento de alguns, o Lar Miriam hoje ele teve um aumento muito sensível das crianças que fazem parte daquele lugar. Devido aí à pandemia, aumentou-se muito a violência doméstica. E por causa dessa violência doméstica, muitas crianças, a pedido do Ministério Público, do Conselho Tutelar, foram encaminhadas para o Lar Miriam. E esse aumento, então, também trouxe algumas dificuldades para lá. E em contato com o pastor Silvio, lá do Lar Miriam, ele nos disse que eles estão precisando hoje, de uma forma assim, mais urgente, de leite, achocolatado e biscoito. Então eu queria convocar a igreja, mais uma vez, para que juntos nós possamos abençoar aquelas crianças, abençoar aquele lugar. O leite é esse leite de caixinha, esse leite integral, normal, e aí o achocolatado também, o biscoito, para que assim a gente possa reunir esses alimentos, e aí num prazo curto, porque eles também precisam, e assim nós abençoarmos aquele lugar. Então, novamente, eu conto com a ajuda de cada um de nós, para que essa igreja possa abençoar aquelas crianças nessa situação de risco. E assim eu gostaria de dar início ao nosso culto, lendo um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1, que diz assim: olha, não se turbe o vosso coração, não se turbe. E esse texto parece ser muito para nós hoje, né? Diante de toda essa situação que nós estamos vivendo. E Jesus está dizendo: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E ainda ele continua dizendo que na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Então, como que nós vamos, nesse texto, acalmar essa ansiedade? Crer em Deus, crendo no poder de Jesus Cristo, e também com os nossos olhos fixos na eternidade. É lá o nosso lugar final. Por enquanto nós passamos por essas situações de dificuldade, de tribulação, mas ainda aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é lá no novo céu, numa nova terra, junto com uma comunhão única com o nosso Deus, com Jesus Cristo. E naquele lugar onde eu vou poder chamar Ele de Pai, e Ele vai me chamar de Filho, e todas essas coisas já passaram, porque tudo se fez novo. Que a gente possa continuar crendo em Deus, crendo também em Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar esse momento diante do Senhor, crendo, meu Pai, no Teu poder, crendo na Tua ação. E nesse culto que nós celebramos e relembramos aquele sacrifício de amor que o Senhor fez naquela cruz por cada um de nós. Que eu possa ali colocar a minha ansiedade, que eu possa colocar as minhas dificuldades.
E que o Senhor possa estar renovando a nossa esperança a cada dia. E que a gente possa continuar olhando fixo para a eternidade. Ó Pai, e agora, tudo que for ministrado, tudo que for cantado, tudo que for falado, que seja para a honra e glória do Teu nome. Usa, ó Deus, de forma poderosa esse grupo de louvor. Usa a vida do pastor Nelson, que vai estar ministrando a Tua palavra, meu Pai. Ó Deus, para que essa palavra ela possa fazer morada em nosso coração. E que nós possamos colocar em prática de vida. Usa, ó Deus, esses Teus filhos, para que o Teu reino e que o Teu nome seja glorificado. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Grupo de louvor. Boa noite, irmãos. Que bom, né, que nós podemos ter mais momento de louvor. Eu queria fazer um complemento ao que o pastor Marcelo disse sobre o projeto Esperança. E se você tiver interesse, às vezes você não faz parte da nossa comunidade, mas você tem interesse em colaborar nesse sentido, nós temos a nossa página no Instagram, IELCM, então pode entrar lá, entre em contato, nós estaremos passando maiores informações mais detalhadas sobre datas, até quando nós arrecadaremos, então queria te convidar a entrar na página para nós estarmos te informando também. E nesse momento eu queria te convidar a estar louvando a Deus. Hoje nós vamos estar celebrando a ceia e ceia sempre é um momento de reflexão, sempre um momento de autoexame, mas em consequência disso eu enxergo que também sempre é um momento de louvar a Deus. E essa música ela insiste bastante falando, louvemos ao Senhor. Mas por que eu louvo ao Senhor? De que forma eu louvo ao Senhor? Porque está te convidando a refletir dentro dessa letra, pensando em Deus, para que nós possamos assim estar louvando ao nosso Deus ao cantar. Amém? Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, Excelso, supremo e digno de louvor.
Hosana quer dizer louvores ao nosso Deus, né? E por que nós podemos louvar? Foi a questão que eu fiz no início desse momento de adoração. E essa música responde muito bem. Por tudo que tens feito e por tudo que vai fazer. Esse nosso Deus é tão grande, tão maravilhoso, que o sacrifício de Jesus, ele não é só uma questão assim de que ele se sacrificou pelos nossos pecados, mas ele nos dá uma nova vida, ele nos dá a oportunidade de uma eternidade com uma vida muito intensa. O que é a eternidade se não viver ao lado do nosso Deus? Ter essa vida tão intensa, essa vida tão pura, tão agradável, junto com o nosso Deus. Então vamos estar cantando, agradecendo ao nosso Deus por tudo o que Ele tem feito em nossa vida, amém? Eu quero te agradecer por todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por tudo meu ser. Te agradeço, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me levar ao mar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço.
braços do meu Pai, são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai. Outrora eu era triste, sem lugar pra onde ir, mas o Pai com seus braços de amor restaurou o meu sorrir, deu-me parte sua herança, vestimenta, vinho e pão, porque tinha lugar para mim no seu coração. Os braços do meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, nos braços do meu Pai, nos braços do meu são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai. A graça e a paz, meus irmãos, satisfação, alegria, estarmos mais uma vez juntos. Lamentavelmente não podemos estar juntos assim, de sentir o calor uns dos outros, não é verdade? Mas estamos à distância, mas isso não nos impede que nós meditemos na palavra e celebremos a ceia juntos nessa noite. Então, meu irmão, aí na sua família, vá preparando aí o seu cálice, os seus cálices e o pãozinho partido, para que logo nós possamos daqui 25 minutos nós possamos celebrar a ceia juntos. Meus irmãos, nesses dias eu tenho falado uma sequência de mensagens de homens da Bíblia que sentiram medo. E eu comecei lá falando de Adão e Eva, quando pela primeira vez sentiram medo no paraíso, ou quando estavam sendo já expulsos do paraíso devido ao pecado, devido à desobediência a Deus. Falei de alguns grandes homens de Deus, como Abraão, que sentiu medo numa determinada época da sua vida. Falei de Isaac, que sentiu medo. O pastor Marcelo pregou uma mensagem sobre Josué, que sentiu medo diante do desafio de substituir Moisés na liderança da grande nação de Israel. E hoje à noite eu quero falar sobre o dia em que Davi sentiu muito medo. E eu os convido a lermos de 1 Samuel, capítulo 21, os versos 10 a 15, e depois ainda do capítulo 22, nós leremos 2 versículos.
Então a palavra diz: levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: esse não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu aos seus milhares, porém Davi a seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez, ou se fingiu, diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis a seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. Até aqui a nossa leitura. Então, o dia em que Davi, o grande rei Davi, mas ainda agora não rei, sentiu medo. Davi, nesses dias, ele era um refugiado, né? Davi, ele havia sido ordenado, ungido rei, mas ainda não era rei, ele foi ungido quando era adolescente. O grande Samuel o ungiu. No entanto, havia um rei em Israel, que era Saul, e apesar de Deus tê-lo rejeitado, e seus dias estavam contados, mas ele ainda reinava. E o rei Saul, sabendo, e com inveja, com sentimentos ruins a respeito de Davi, devido à sua fama, devido à forma querida com que o povo o tratava por ser ele, logo se tornou um grande herói de guerras. Saul o perseguiu e o tentou matar várias vezes. No entanto, Davi nunca reagiu com violência, porque ele tinha um profundo temor por saber que Saul era o legítimo rei ungido da parte de Deus, e que se Deus o quisesse rei, Deus mesmo haveria de lhe conceder essa condição. E aqui o Davi se refugia junto a Aquis, rei dos filisteus. No entanto, ele foi reconhecido, mesmo numa época em que não havia câmeras, numa época em que não havia televisão, não havia internet, era muito difícil Davi não ser reconhecido. E ele estava agora na terra de seus inimigos, ele estava junto aos filisteus. E aí, então, Davi sendo reconhecido, e ele teve medo. E diz aqui o texto que ele sentiu muito medo. E como uma estratégia diante do medo, ele se finge de doido. Ele se faz de doido, e ele então, ele se agarra às portas, fica ali babando, e fica sujando a sua barba, e se fazendo de doido. E o Davi, quando ele astuciou essa estratégia, o Davi sabia que os filisteus nunca haveriam de maltratar um doido. Por quê? Porque os filisteus criam que um doido, ou ele tinha incorporado uma divindade, ou ele tinha incorporado um espírito. E os filisteus nunca iriam querer maltratar um espírito ou uma divindade. E sabiam também que um judeu nunca sujaria a sua barba com baba. E que se um judeu estava sujando a sua barba com baba, é porque de fato ele estava doido. Então os dois se conheciam muito bem, porque eles eram inimigos, eles haviam se estudado para combates, para enfrentamento em situação de guerra. E o Davi, naquele dia, ele sentiu muito medo. Agora eu pergunto a você, meu querido, você já pensou um homem como Davi, que as escrituras dizem que ele matou um urso com as próprias mãos quando atacava o seu rebanho, ele matou um leão quando este atacava o seu rebanho, ele venceu em batalha contra um gigante, usando simplesmente uma funda, que não era um estilingue, mas uma espécie de boleadeira, e ele vence o gigante
com uma funda, este homem, ele sentiu medo. E certamente o medo de Davi, ele foi crescendo no decorrer de dias, quando ele foi sendo perseguido, quando as suas estruturas de segurança foram sendo lhe tomadas, e ele estava sem chão, porque normalmente a fortaleza do indivíduo ela não cai de repente, não é verdade? São muitos fatores que levam ao indivíduo se desgastar, ao indivíduo ficar com medo, e muitas vezes chega a ponto de ficar perturbado. É verdade que, se nós olharmos aqui para Davi, nós não vamos recomendar a forma do fingimento. As Escrituras não recomendam o fingimento. O fingimento tem a ver com mentira, não é verdade? Essa é uma forma que nós não estaríamos recomendando, não é verdade? Mas a Bíblia nunca escondeu o real caráter de seus heróis, de suas figuras bíblicas. E se nós olharmos aqui, de fato, Davi faz uso de uma estratégia mentirosa. No entanto, nós sabemos que provavelmente pouca opção lhe restava. E aqui Davi, ele permanece pouco tempo, e após ser descoberto, o capítulo 22, os primeiros versos dizem que Davi se refugia na caverna de Adulão. A caverna era um lugar fortificado, uma fortaleza de rochas, e ele volta agora para Israel, para a terra de Israel, próximo a Jerusalém, próximo a Belém, onde ele se refugia. E logo que seus pais ficam sabendo do seu refúgio, seus pais, seus irmãos, que também corriam riscos de serem perseguidos e mortos, de terem os seus bens confiscados, era uma prática quando um rei subia ao poder, sempre havia essa luta e a destruição da família do outro. Então os pais vão e se abrigam junto a Davi na caverna de Adulão, e os seus irmãos, seus parentes descem e ele lhes dá proteção. E ali Davi forma seu primeiro exército. Ele forma seu primeiro exército de homens renegados. As Escrituras dizem aqui que uns 400 homens com Davi, homens que se sentiam perseguidos, que se sentiam oprimidos, que tinham dívidas, e provavelmente o governo lhes fustigava a sua situação. Então eles abandonam a sociedade e eles se juntam a Davi ali naquela caverna, naquela nova fortaleza, e ali Davi forma seu primeiro exército. Davi foi se tornar rei muito tempo depois, foi um grande rei, também teve erros, cometeu pecados, mas os confessou e foi perdoado. Davi, mais tarde, construiu uma vasta família. Também na família, Davi teve sérios problemas. Então, meus queridos, o que nós aprendemos desse texto? Nós aprendemos que mesmo os grandes homens de Deus, homens aos quais Deus usou, os homens aos quais Deus deu missões específicas, elevadas, foram homens que sentiram medo. Foram homens que, em determinadas circunstâncias da vida, se abalaram. E, certamente, meus queridos, todos nós, por mais que a vida nos tenha forjado, em determinados momentos da nossa vida, nós sentimos a nossa fragilidade, ou às vezes até sentimos medo, ou muito medo, como Davi sentiu naquele dia. É verdade que os problemas de Davi com Saul não duraram para sempre. Depois Deus resolveu a questão. Saul morreu em batalha, na verdade foi um suicídio no meio da batalha quando ele já estava ferido, e Davi foi ocupar o trono um tempo depois. Davi teve outros problemas, mas Davi nunca levantou a sua mão em atitude contrária ou em atitude errada contra Saul para conseguir o poder, para se estabelecer no poder. No entanto, se nós olharmos a estratégia, como eu disse, a estratégia que Davi usou, nós não temos nenhuma orientação bíblica para nos comportarmos dessa forma. O fingimento certamente não tem aprovação bíblica. A Bíblia nos orienta a que andemos e que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. E o fingimento tem a ver com mentira, e a mentira ela nunca resolve os nossos problemas, tanto que Davi logo teve que fugir de Aquis e voltar para Jerusalém. Mas, eventualmente, nós sentiremos medo. E é muito importante que quando nós sentimos medo, quando nós sentimos problemas, quando nós sentimos a nossa deficiência, a nossa fragilidade, que nós façamos uso das ferramentas corretas, das quais nós temos aprendido nas Escrituras. Pastor Marcelo, na abertura deste culto, leu
do Evangelho de João, capítulo 14, onde a orientação, quando Jesus estava se retirando e estava encerrando o seu ministério terreno e se preparando para a sua grande missão de morte, depois de ressurreição e ascensão aos céus, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem angustiados, eu vou, mas eu vou preparar-vos lugar. Então, nesse mundo em que nós vivemos, e talvez especialmente em dias como os nossos, ou como outros países vivem, como os nossos irmãos na Venezuela, eu tenho dito tantas vezes, vivem, há angústia, é claro que há angústia. Existe angústia diante de muitas situações. Nós, talvez, diante da pandemia, especialmente quando nós, de repente, enxergamos Campo Mourão aumentando os casos e a região toda aumentando os casos de Covid, nós ficamos preocupados e muitas vezes o nosso coração fica turbado, ou seja, nosso coração fica angustiado. Então, meus queridos, que a gente não tenha vergonha de que em determinados momentos a gente sente insegurança, sente medo. No entanto, o grande segredo é que nós não façamos uso de estratégias erradas, mas que nós nos apresentemos ao Senhor, aquele que de fato tem poder para mudar as situações, aquele que tem poder para colocar sua boa mão sobre nós e que se prontificou a nos guardar neste mundo onde haverá aflições, e as aflições têm atingido muitas famílias, têm atingido a sociedade, por que não dizer o mundo, onde talvez nunca tenha havido tantas angústias como houve nesses dias, de uma forma global. É claro que localizado, houve situações muito terríveis no decorrer da história, mas agora pensando de forma global. Então, que isso possa nos levar sempre a recorrermos àquele que venceu, aquele que recebeu todo o poder e toda a autoridade, que está sentado acima dos principados e potestades e, portanto, pode nos socorrer em tempo oportuno. E que nesses momentos nós saibamos recorrer. E que, se precisarmos de ajuda, busquemos ajuda. Busquemos ajuda e não nos isolemos. E não vivamos de forma a que o diabo venha nos oprimir mais ainda. Porque quando nós estamos angustiados, parece que então ele gosta de se aproximar de nós, o inimigo, aquele que nos perturba. E eu tenho dito já muitas vezes, que eu gosto daquela figura, de pensar naquela figura, daqueles velhos filmes de faroeste, quando o indivíduo caminha pelo deserto, com sede, cansado, tropeçando, e não achando sombra, e não achando nenhum oásis, e o urubu sobrevoa e o acompanha na expectativa de que ele caia, na expectativa de que ele morra, para que o urubu possa comer da sua carne. Assim, muitas vezes, eu imagino o inimigo das nossas vidas, o perturbador. Tenho visto no decorrer da minha vida, muitas vezes, quando as pessoas estão angustiadas, quando as pessoas têm problemas, quando as pessoas estão preocupadas, ou falta de saúde, parece que então vão remontando, os problemas vão remontando, as situações de angústias vão se remontando e vão acrescentando como uma bola de neve que rola e que se torna cada vez maior. E muitas pessoas vão a situações extremas, né? Nós temos visto aí nos noticiários, temos visto em muitos lugares pessoas que vão a situações de extremo, quando a sua empresa quebra, ou quando ele perde o seu emprego, quando alguém da família perde a sua saúde. Então, não é necessário, meu querido. Eu sei que é real, é verdadeiro o seu sentimento, mas é necessário. Nós podemos recorrer ao Senhor, aquele que pode, de fato, nos socorrer, aquele que é o bom pastor, e mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, ele ao nosso lado estará e há de refrigerar a nossa alma com os seus cuidados e fortalecer o nosso corpo, a nossa consistência física através do seu bom alimento, o alimento para as nossas almas e também o cuidado para com o nosso físico. Então, meu querido, que nessa noite nós possamos, quando nós celebrarmos a ceia, nós possamos relembrar o quanto o Senhor nos ama e Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Meus irmãos, prepare-se aí na sua casa, o pão, o vinho, o suco, para celebrarmos a ceia junto. Nós vamos ouvir uma música da nossa equipe de louvor e depois nós vamos ler o texto e celebrarmos a ceia juntos. Amém?
Este é meu corpo, por vós partido. Comei deste pão em memória de mim. Tomai deste cálice, tomai deste cálice, é a nova aliança no meu sangue. Sempre que comerdes deste pão, sempre que tomardes deste cálice, se anunciardes a minha morte, até que eu volte. Este é meu corpo, por vós partido. Comei deste pão em memória de mim. Tomai deste cálice, tomai deste cálice, é a nova aliança no meu sangue. Sempre que comerdes deste pão, sempre que tomardes deste cálice, se anunciardes a minha morte, até que eu volte. Sempre que comerdes deste pão, sempre que tomardes deste cálice, se anunciardes a minha morte, até que eu volte. Até que eu volte. Meus irmãos, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante, um texto interessante. O apóstolo Paulo, após ser informado da forma superficial em que os irmãos da igreja de Corinto estavam celebrando a ceia, ele diz: olha gente, espera aí, eu vou dizer a vocês o que eu recebi do Senhor, eu vou transmitir para vocês. Talvez se ele nos visitasse aqui hoje à noite, o apóstolo Paulo, ele ia: pastor Nelson, está errado essa forma que você está celebrando a ceia, cadê o povo? E eu teria que avisar o apóstolo Paulo que estamos no meio de uma pandemia, e que os irmãos estão em casa, e que nós estamos fazendo, talvez não é a forma ideal. A forma ideal é a reunião do povo de Deus, é a comunhão, é o povo congregado. Mas graças a Deus por esses meios eletrônicos que estão disponíveis, e assim podemos celebrar a ceia, e cada irmão junto com a sua família celebra na sua casa, e eu estarei celebrando aqui com esse grupo de jovens que nos ajuda aqui, a nossa equipe de louvor. O apóstolo Paulo diz
porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei-o em memória de mim. E depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, ele recomenda que cada homem, cada indivíduo se analise diante do Senhor e assim coma e participe desta comunhão. Que ele entenda que ser igreja é ser alguém que tem parte em Cristo, alguém que entregou a sua vida a Cristo, alguém que consagrou a sua existência ao Senhor e tem todo o prazer de andar com a igreja, tem todo o prazer de aprender das Escrituras, tem todo o prazer de ser bênção no reino de Deus através dos dons que o Senhor lhe concedeu. Tem todo o prazer em manter a obra do Senhor para o avanço da obra, ou seja, faz parte do corpo, ele é a igreja. Então, meu irmão, lá na sua casa, você preparou aí os elementos, você é a igreja, você é servo do Senhor. Então juntos nós queremos celebrar. Pegue aí o seu pão, e eu quero distribuir aqui a meus irmãos pão, e pode pegar o vinho também. Alguém serve a Isadora lá? Isso. Obrigado. Pode pegar, Carlos. Muito bem, meus irmãos. Então você, meu irmão, que está aí na sua casa, de posse do seu pão, lembrando o corpo de Cristo oferecido a favor da igreja, a favor da humanidade, um corpo santo e perfeito, o corpo de Cristo, oferecido numa dura cruz, comamos deste pão. Diz o texto, versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo-lhe: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Bebam o seu cálice. Juntos, queremos orar e agradecer pelo privilégio da nova aliança, aliança feita no sangue de Cristo. Meu Deus e meu Pai, bendito o nome de Jesus, aquele que nos amou primeiro, aquele que foi capaz de dar a sua vida a favor de uma humanidade caída e pecaminosa, foi a meu favor. E o Senhor nos amou e nos reconciliou, e diz a Escritura que o Senhor cancelou a dívida que estava escrita contra nós, a promissória que nos condenava, o Senhor apagou. Portanto, o Senhor disse que agora temos acesso a Deus o Pai, através de Cristo Jesus. E nós te louvamos, Senhor, por este privilégio. E as Escrituras dizem que depois da sua ascensão, o Senhor assentou à direita de Deus Pai, onde intercede a nosso favor, onde intercede a favor da igreja, onde intercede, Senhor, a favor dos seus. E nós te louvamos nessa noite e rogamos, ao celebrarmos a ceia, esta instituição do Senhor, e que em obediência o fazemos apesar da nossa fragilidade, do nosso medo, muitas vezes, diante das circunstâncias, mas nós o fazemos em adoração. E que o Senhor, mediante o seu Espírito, nos visite e nos fortaleça no meio desses tempos de dúvidas, de perguntas e muitas vezes de medo. E que o Senhor fortaleça a nossa igreja, o Senhor fortaleça a sua igreja. É o que nós oramos e oramos no bendito nome, o nome de Jesus. Amém. Amém.
Obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe a nossa comunidade, abençoe os irmãos, aqueles que nos assistem, e que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e as ricas consolações do Espírito de Deus acompanhem a todos, hoje, amanhã e sempre. Amém? Sempre que cometes deste pão, sempre que tomardes deste cálice,